Não importa o tamanho da sua empresa, pode contar com a Unimed Campos. Contrate já o plano de saúde a partir de 2 pessoas e garanta segurança, saúde, tranquilidade e bem-estar para seus colaboradores, com a melhor estrutura e assistência da região. Faça sua cotação pelo WhatsApp 22 2720 0661. Unimed Campos, pode contar. Agora são 7h46 em Campos. Já voltamos com Folha no Ar, ao vivo aqui pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, pela Twitch TV também. Ao vivo pela Folha FM em 98,3. E claro, daqui a pouco esse programa vai estar em podcast. E logo mais, reprise na Plena TV a partir das 17 horas. Só para conferir aqui as imagens de como amanhece Campos hoje. Aqui a gente usa o sistema aqui do Senzanet. Campos amanhece com sol. Aliás, não tem uma nuvem, né? Como diz os moleques aí lá em casa, eles falam, não tem nenhuma pipa no céu, quanto mais nuvem. Muito sol agora pela manhã. Temperatura já chega na casa dos 28 graus, às 7h47 da manhã, e a previsão é de calor para hoje, com sol predominando e não há previsão de chuva, pelo menos é o que traz aqui o Instituto Nacional de Meteorologia. Agora, a máxima para hoje é de 33 graus. No programa de hoje, com o Nelson Naim, nosso convidado, ex-prefeito, ex-vereador de Campos, presidente da Câmara, deputado federal, temos na bancada o Aloysio Abreu Barbosa, e nesse bloco, a relação entre Prefeitura e Câmara, que a gente já começou a tocar no assunto no bloco passado, mas agora mais aprofundando um pouco mais e pegando essa experiência do Nelson, que já foi prefeito, já teve dos dois lados do balcão, na verdade, né? Já foi prefeito e já foi vereador e já foi presidente da Câmara, então quer dizer, pode trazer o seu olhar mais clínico sobre todo esse cenário. E justamente essa relação entre Câmara e Prefeitura e Câmara, após a ruptura entre os grupos dos Garotinhos e Bacelar, que durou um certo tempo e chamada aí de pacificação. Até por Lindbergh, já falado aqui por várias vezes, e ele nesse programa destacou que não era bem uma pacificação, era uma trégua. E parece que de fato profetizou. Nelson, a pergunta e você falava sobre isso, né? O maior erro de Vladimir até aqui não ter conseguido a paz natural, né, entre os poderes. Alguns especialistas, cientistas políticos, sociólogos, falaram aqui nesse programa que não era bem a pacificação que seria o ideal, porque o legislativo é lugar de embate. Uma coisa, todos foram unânimes, e nós vamos falar sobre isso depois, essa questão do decoro. Mas eu gostaria que você trouxesse a sua impressão e como que é possível ter paz nesse momento atual, onde os dois grupos são dois grupos fortes, protagonistas no cenário político de Campos e do Estado. Por exemplo, a oposição hoje, talvez diferentemente de outros tempos, talvez até do seu tempo mesmo, ela conta com um apoio muito grande de uma liderança nova que surgiu, que é o Bacelar, o Rodrigo Bacelar, que é o presidente da Alerj. Se bem que seu irmão foi governador também, mas talvez você não tivesse esse mesmo apoio, essa mesma ligação entre os grupos de oposição, entre o grupo de oposição, com esse apoio que eu estou falando, esse protagonismo do Rodrigo Bacelar nesse cenário. Como é que você avalia tudo isso? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que fazer um dever de casa, né? Papel
do vereador é fazer leis e fiscalizar o legislativo. É esse. Esse é o papel. Né? Faz pedido para calçar a rua, para não sei o quê. Mas o papel do vereador é esse. Papel do executivo, executar aquelas coisas que forem aprovadas pela Câmara e que estão no orçamento, na LOA, no PPA, enfim. Esse é o papel. Agora, como os poderes são independentes, eles também têm que ser harmônicos. Não pode um legislativo viver em pé de guerra com o executivo e vice-versa. Isso não é bom para o funcionamento da democracia. Você tem que ter independência, mas você tem que ter diálogo, você tem que ter conversa. E isso faltou no início. Porque você vê lá quanto era o placar de apoio à base do governo no início. Agora são 7 horas e 46 minutos em Campos. É um caminhão de gente, 20 e tantas pessoas. Né? Acho que a única oposição mesmo era Marquinhos e Nilton. O resto, estava todo mundo junto. E como é que pode um governo indo tão bem como o governo de Vladimir, fazendo tanta coisa, perder, inclusive, a eleição da Câmara? Isso é uma falta de controle absurdo de uma prefeitura e um presidente da Câmara, que é o ex-presidente Fábio Ribeiro, a quem eu tenho até uma relação pessoal muito boa, trabalhou comigo na FENORTE, ele é funcionário atualmente da UEF, que identificou, mas é um absurdo perder a maioria na Câmara. E aí, quando você perde a maioria, começa um monte de gente a botar o bedelho para fazer negócio. Esse é que é o problema. Né? E aí, se você não tiver maturidade e firmeza, a coisa não anda. Foi o que aconteceu. Quando o Vladimir procurou, quando ele viu que perdeu, gente, eu nunca vi na minha vida querer caçar 13 vereadores. E por absurdo, está lá no regimento, gente. É só, mas a justiça entendeu diferente. Aí a justiça entendeu diferente, não quer dizer nada, mas está lá no regimento. Então, quando chega um ponto desse, de uma mesa diretora querer caçar 13 vereadores eleitos pelo povo, você acha que esse negócio está bom? Isso é um absurdo. Isso é único na história da Câmara. Único. Então, quando ele foi tomar pé e aí tentar fazer a pacificação, um acordo com o Rodrigo, já era tarde. Já era tarde porque muitos já tinham assumido o compromisso de ficar naquele mesmo bloco, fazer o seu papel de oposição ou de independência. E aí fica difícil. Fica difícil. Por isso que eu falei que eu não dei 10 ao governo de Vladimir, por isso. Porque ele não teve maturidade. Ele está totalmente errado? Não. Ele pode ter tentado, tentou, mas tentou tarde demais. Tentou muito tarde, né? E aí você não toma mais conta. Recuperou agora a base. Mas é uma base na base do... Depende do momento, né? Eu conheço bem como é que é isso, né? Depende na hora de votar LDO, vai depender na hora de votar orçamento. É o tal do depende. Esse tal de depende é terrível, né? Então, não é uma coisa sólida, como não foi no início, onde ele perdeu a ponta e perdeu a presidência da Câmara. E dito por Vladimir, a mim, que entre ele e o Rodrigo está tudo bem. Falou para mim ontem. Não tem problema nenhum com o Rodrigo. O problema é Marquinhos e Vladimir, que não se entendem, né? E que eles têm que se entender, porque o papel do presidente da Câmara é um papel de juiz, de conciliador. Eu, por exemplo, não concordo com algumas iniciativas do Marquinhos, a quem eu gosto muito, me chama de tio, né? Eu gosto muito dele, gosto muito do pai, todo mundo sabe disso, né? Tem uma relação muito boa com o Rodrigo, mas eu não gosto quando ele sai do papel dele de presidente para ir para a tribuna falar aquilo que não deve falar. Mas é dele, é da característica dele, é da característica da família Bacelar, muito parecido. Eu acho que o Marquinhos tinha que ser filho de Garotinho, porque aqueles dois ali, eles se parecem muito, cara. É impressionante gostar de briga, né? Agora, eu gosto demais, Marquinhos.
no período, no episódio que invadiram a Câmara naquela época, que ela te mandou invadir a Câmara, foi Marquinhos e Rodrigo que saíram no pau lá para defender o meu grupo dentro da Câmara. Quase foram presos. Então, como que eu não vou gostar deles? Tem que gostar, porque os caras sempre estiveram do meu lado. Ao contrário de Garotinho, eles sempre estiveram do meu lado. Né? Mas se o conselho eu posso dar ao meu amigo Barrudinho, fica no papel de presidente. Ocupe o papel de conciliador, de juiz, de fazer cumprir o regimento, e deixa que a oposição, que a liderança da oposição faça o seu papel, que era ele, que era o líder da oposição, agora ele não é mais, então pode, porque é o presidente, e da base faça o papel. É essa visão que eu tenho da Câmara. E por isso essa confusão toda que não termina nunca. Ninguém sabe o que vai acontecer. E eles mesmos reconheceram que o negócio estava tão baixo, que eles fizeram uma reunião agora, semana passada, para ver se melhorava o ambiente da Câmara. Os 25 que se reuniram lá. E na sessão seguinte já melhorou, né? O clima, a maneira de se tratar um outro. Essa é a minha opinião. Eu vou pegar carona no que a gente roçou a sua resposta, Nogueira. A gente roçou lá no bloco anterior, mas acho que agora é a hora de encaixar para seguir a pauta. O próprio Nogueira já fez no comentário dele, ele de interpretação que parece uma interpretação comum, né? Não parece ser assim, consensual, né? Que assim, se falar uma coisa assim, ao meu juízo correta, o estilo dos Bacelar é muito mais próximo ao estilo aí eu falo do pai e dos dois filhos, os dois filhos políticos, né? Tem mais filhos, mas assim, estão como mandato eletivo. O estilo de Rodrigo Marquinhos é muito mais próximo ao de Garotinho do que o Vladimir, por exemplo. O Vladimir não é um cara de confronto, né? Não é. Do embate, da briga. Porque essa coisa de luta tem regra, né? É diferente de briga, né? Se você for lutar boxe e der um soco abaixo da cintura, você é desclassificado. Né? Então, você tem que ter regramento. Nem pode dar cotovelada na nuca. Pode uma série de... Cada luta tem que ter suas regras, né? Não é briga de rua, né? Sim. Mas o que Nogueira falou, que eu ia falar, e Nogueira falou, e é o consensual, Marquinho, ele vai para o embate, né? É dele. Ele não consegue segurar, presidente da Câmara, como você falou. Ele vira líder da oposição, né? Sai do presidente, quando vai para o tribunal, vira líder da oposição. E faz críticas pesadas, né? Que é o problema da falta de regra. Pode ser provocado também, e aí está respondendo, que a gente não sabe, a rede social hoje é um manancial de provocação, né? Mas às vezes derivando coisas pessoais, entendeu? Coisas, tipo, dizer que tem atração sexual por outro. Ainda que tivesse, qual é a relevância disso ainda que fosse verdade? Qual é a relevância disso para a discussão pública? Nenhuma. Zero. E Vladimir não responde. Garotinho vai e responde no mesmo tom. Né? Me parece ser consensual, Nogueira representou isso, me parece ser consensual, que Garotinho faz isso para dar teflon ao filho. E que isso não é ruim para Vladimir. Qual a sua avaliação, Naim? Eu concordo inteiramente com o meu amigo, Cláudio Nogueira. Porque é uma forma de tentar, vamos dizer assim, proteger o filho que não tem o estilo do pai. Com certeza, não tenho dúvida. Para tentar equiparar a briga. Meu filho está levando pancada. Mas ele não reage, eu vou lá e dou um chute do camarada. É isso. Você botou na briga? Na briga é essa aí. A briga é essa. Vladimir não é de briga mesmo. Não é que ele é covarde. Não é de briga.
é parecido comigo. Eu gosto de paz, gosto de diálogo, de conversa, e tem que chegar a um ponto de você ter um ponto que eu vou ceder um pouquinho, você vai ceder um pouquinho, porque a vida é assim. E a política não é diferente da vida. Mas não reage, o pai está lá, pá, pancada. Entendeu? É isso. E Nogueira tem toda a razão. Gênero, número e grau. Sabido, hein, Nogueira? No seu entender, Ney, qual foi o principal causa da ruptura entre pro final da pacificação do Garotinho Bacelar? Qual foi o principal motivo? Principal motivo? Tem vários, mas eu acho que o principal motivo mesmo foi a falta de entendimento entre Marquinhos e Vladimir. Não passou nem tanto por Bacelar, nem tanto pelo governador. Pelo contrário, o governador e Bacelar, desde o início, foram avalistas dessa união, né? Então, eu acho que hoje passa pela discordância entre Marquinhos e Vladimir. Acordos que não foram cumpridos, ou que não existiram, ou que alguém cumpriu, não cumpriu. Enfim, minha opinião é essa. Porque o próprio Vladimir falou comigo, eu te falei agora há pouco, ontem, esteve comigo. Ó, tio, eu não tenho nada contra o Rodrigo, nem o Rodrigo contra mim. Pô, eu tento fazer de tudo, mas não adianta. O problema dele com o Marquinhos, ele tem que se entender, pô. Marquinhos é o presidente do Legislativo e ele é o prefeito. Então, o primeiro momento tem que ser esse. Até mesmo eu, como presidente, se fosse presidente, ia encabeçar isso. Ia chamar os colegas, olha, eu vou tentar a nossa independência de Câmara e tal, eu vou tentar um acordo com o prefeito para poder acabar com essa confusão, acabar com essa fogueira, né? E tentar botar uma mordaça em Garotinho, que é o mais difícil. Você tentou? Eu não tenho poder para isso. Não, quando vocês eram irmãos ali, você é mais velho? Mas ele sempre foi uma pessoa, vamos dizer, um termo muito fria. Garotinho, um cara inteligentíssimo, acima de qualquer média que eu conheço. Qualquer um. Não conheço alguém que pense tão longe, e com tanta precisão igual ele. Ele sabe como te machucar. A verdade é essa. Então, é difícil você conseguir mudar uma pessoa que tem essa personalidade. Ele machuca você naquilo de pior que tem, que é na pessoa. Ele joga baixo. É a luta que você falou, vai lá dar um chute lá naquela região baixa lá. Sempre foi assim. Com todos. E é por isso que ele não fala com ninguém. Todos os ex-prefeitos, todos lideranças que já foram do lado dele, estão tudo do lado oposto, exatamente por isso. Não faz o que ele quer, não serve. Você pode ser o pior cidadão do mundo. Se você balançou a cabeça para ele, você é bom. Vou te dar um exemplo. Quer um exemplo? Nós falamos agora há pouco de Geraldo Venâncio. Lembra disso? Sim. Bom, Geraldo Venâncio era que dizia que eu dormia com o inimigo, esculhambava todo mundo lá na família e tal. A Rosinha mesmo, ele chegou de falar um monte de besteira. Eu assumo a prefeitura. E Geraldo foi meu colega na Câmara. Apesar disso tudo, sempre me deu bem, se deu bem comigo. Aí eu estou um dia inaugurando uma pracinha aqui pertinho, na 1º de maio, ali, sem saída, tem aquela pracinha ali. Aquela pracinha eu estava inaugurando, aquela praça, tá lá, tem até a plaquinha, até tem uma pinturinha agora, estava meio suja, mas manteve a minha placa lá, de prefeito. Estou eu falando lá o discurso e tal, estou olhando Geraldo assim embaixo, gordo, nome. Aí terminou, Geraldo falou assim, pô, Nain, estou precisando muito da sua ajuda, cara. Estou com minha filha na faculdade, cara, dificuldade com as coisas, pô, arruma um negócio para mim na prefeitura, cara. Falei, Geraldo, deixa que eu vou dar um jeito de te ajudar. Não tinha motivo para não ajudar. Bom, 2 dias depois, por coincidência, eu encontro com o Garotinho. Período de campanha, né? Deputado, aquele negócio todo.
Aí eu falei, tipo, eu encontrei outro dia assim, pensei em chamar ele para o governo. Deus me livre! Bota a mão na cabeça assim, igualzinho a minha. Não. Deus me livre! Geraldo é Arnaldo doente. Você vai dar um sinal errado. Não faça isso de jeito nenhum. Senão você vai me deixar mal. Passou mesmo, Geraldo virou secretário de saúde. Dá para entender? Me explica. Dá para entender? Que é outra? O povo fica todo mundo sabendo em casa. Estou eu, prefeito de Campos, Edilson Peixoto, que é há muito tempo com a gente, mas estava com o Arnaldo, teve com todo mundo, vai, marca lá uma audiência para falar comigo, soube que eu estava querendo montar um negócio da terceira idade num lugar, e ele tinha um sítio, uma coisa assim, para ver se a prefeitura interessava para desapropriar, para montar. Eu falei, vamos estudar isso, chamei Henrique, chamei o pessoal e tal. Aí, antes de ir embora, eu falei, Edilson, você quer me ajudar? Pô, Naí, estou aqui, à sua disposição. Rapaz, Suledil está acumulando o controle e a secretaria de governo, pô. Mas eu preciso de um cara que conheça a cidade, você conhece todo mundo. Você topa ser meu secretário de governo? Pô, Naí, vai ser uma honra para mim. Isso tudo nesse período aí que eu estou te falando aí. Tá bom. Edilson, você não fala nada para ninguém. Chamei Álvaro, que hoje é líder do governo, meu primo, falei assim, olha, ele está aí, vamos distribuir Álvaro, sabe, isso tudo é verdade. Bate a portaria dele aí, que vamos ver um momento oportuno para publicar. Não fala nada com ninguém, não. Rapaz, passou uns 3 dias, o garotinho soube disso. Eu ia no médico, aí ligou para mim, queria conversar comigo. Fui lá conversar com ele, não sabia o que era. Isso aí é verdade, isso, assim. É. Aí ele disse, você tá maluco, rapaz? Edilson tá ligado a Arnaldo, rapaz. Você vai botar um cara que tá ligado a Arnaldo dentro do governo? Você tá maluco? Você vai querer me derrubar, me desgastar? Mas Edilson, né? Já... Não. Aí depois Edilson vira secretário. Entende? Dá para entender? Ele não pode deixar ninguém ser o pai na matéria. Tem que ser ele. E do jeito que ele pensa. E esse é o grande mal dele. Achar que ele tem que ser absoluto em tudo. Ele não aceita sombra. A pior coisa para ele é sombra. E o meu pior problema com ele foi exatamente os meus 6 meses de governo como prefeito. Eu fui bem demais. Isso dito pela população da cidade. Nunca Campos teve tanta paz, tanta obra, tanta coisa investida em todos os setores, né, como teve. Isso acabou nosso relacionamento. Daí para frente, nunca mais. Foi assim com o Campista, foi assim com o Fernando Leite, foi assim todo com mundo. Arnaldo, Sérgio. Com todo mundo. Com todo mundo. Cabral Pezão infelizmente parece ser uma característica, né? Infelizmente parece ser uma característica. Mas, Naim, você falou que o principal motivo da ruptura entre Bacelar e Garotinhos foi não entendimento pessoal ou político. De Marco com Vladimir. Marquinho e Vladimir. Isso. Eu ia tomar isso. Você acha possível isso ser reatado até 6 de outubro do ano que vem? Estamos aí hoje exatamente 10 meses. Olha, você já ouviu falar o que eu vou dizer. Política até boi voa. Então, eu não duvido de nada. Eu não duvido de nada. Toma uma aguinha aqui. Toma aí para refrescar o coração. Acho muito pouco provável. Mas é possível. Como o boi voa em política, eu não duvido de nada. Como diz o nosso amigo, são muitos interesses. Alguns até nem republicanos. Eu não aguento a Luísa rindo, coçando a barba quando eu falo.
Não, rapaz, que dá vontade de falar umas coisas, mas aí a idade é uma coisa boa, né? Dá vontade, você rola umas bolas, dá vontade de Eu vou fazer o quê? fazer igual o Tem que Zidane. aproveitar o que a idade me permite. Fazer igual aquele gol de Zidane contra o Borussia. A bola vai ficar, pegar de canhota. Pois é, então. Mas não vou fazer, não. Não, é vôlei mesmo, né? Vôlei. Mas, enfim, você acha que você fala que é pouco provável, mas é possível. Em que termos ela teria que ser para poder ser duradoura? Mas seria uma composição política de verdade, de fato e de direito, né? Ou seja, porque política é espaço. Você tendo espaço dentro do governo, tudo se resolve. E quando eu falo espaço, não é só coisa errada, não. É coisa certa mesmo. É natural para você ter uma. Quem é o presidente, quem é o governador que não tem que fazer sua base nas assembleias? Tem jeito, rapaz. Para isso existe o legislativo. Tem que ter equilíbrio de força. Não adianta. Então, quando você dá espaço, quando você dá participação. Quando eu fui prefeito, eu volto a repetir, os 20 e tantos vereadores, todos participavam do governo. Não é participar fazendo nada errado, não. É estar dentro do meu gabinete, pedindo obra, a obra sendo executada. De todos. Não tinha essa história de oposição, de governo. Pelo contrário, eu tinha mais apoio da oposição do que do próprio governo. O meu grupo político estava do meu lado, é claro, mas eu tinha um apoio firme da oposição. Por isso que aconteceu comigo o único caso que eu conheço no Brasil. Eu estava prefeito, o próximo prefeito seria o próximo presidente da Câmara, no ano seguinte. Eu falei com o Rogério, que ficou como presidente, para ele fazer lá pela prefeitura, pela Câmara, e eu fiz pela Prefeitura, um parecer se era possível fazer o que eu fiz. O que eu fiz? Eu saí de manhã cedo de casa, já estava convocada a eleição para presidente, eu era o prefeito. Eu saí de casa de manhã, cheguei na Câmara, sentei na cadeira de presidente de novo, fui reeleito presidente e voltei para a Prefeitura. Você conhece algum caso disso? Eu não conheço, não. Por que isso? Eu sou mais bonito? Não, porque todas as pessoas entenderam que o melhor para aquela ocasião era eu permanecer à frente da prefeitura, porque um governo de paz, um governo participativo, as eleições já estavam marcadas, as novas eleições para fevereiro, né, do ano seguinte. Então, estava todo mundo tranquilo. É por isso que eu estou te falando, falta tranquilidade. Mas uma tranquilidade não nebulosa, assim, né? Por isso você pergunta até quando, né? Porque ninguém tem certeza de nada. A verdade é essa. Ninguém tem certeza de absolutamente nada. Eu acho que falta isso. Bem, 8h14. A gente tem falado muito aqui, né? Tem que fazer o intervalo, mas só colocar para te ouvir. Você já falou também algumas vezes aí a sua opinião sobre essa questão de decoro. Inclusive, o Dom Roberto Ferreira Paz, naturalmente da Diocese de Campos, já reuniu, ou pelo menos convidou todos os pretensos candidatos. Eu vi a matéria. Né? E aí a gente tem trazido aqui, a Aloysio sempre pauta muito isso também, tanto aqui, aí no jornal, é claro, é motivo de destaque aqui para a gente, essa questão do decoro na política, o respeito entre os pares, respeito de fato realmente. As ideias são diferentes, mas o respeito à família, tudo, e a gente já teve esse ano, por exemplo, episódio aí do seu Marco Bacelar, também atingindo aí a própria ex-governadora, ex-prefeita, Rosinha Garotinho. Depois ele se retratou e tal, mas o caso acabou sendo registrado na DEAN. Enfim,
Como é que você analisa isso tudo? E aí até falando de confronto de gerações também, né? Que são essas gerações, tanto a sua, garotinho, do seu Marcos, quanto desses jovens que estão hoje figurando aí no cenário político. Bom, eu entendo com ipsiliter de realmente o que é decoro, a falta do decoro, melhor dizendo, aquilo que é dito no exercício da sua função no parlamento, seja municipal, estadual ou federal. Para isso existe a comissão, para julgar e tal, se houve quebra do decoro. Agora, um terceiro qualquer, eu digo qualquer pessoa, falar de alguém tem que responder na justiça. Isso não tem nada a ver com decoro. Isso é ofensa, é calúnia, é difamação. Isso que deve resolver o judiciário. Quem resolve a questão de decoro é o parlamento. E quem pode ser punido por falta de quebra de decoro é o vereador, ou o deputado estadual, ou o deputado federal. É isso. É basicamente isso. Não tem muito segredo, não. Se eu falar alguma coisa, eu não estou em mandato. Eu vou responder pelas minhas palavras. Eu não quebrei o decoro de nada. Eu não tenho mandato. Agora, o vereador, o deputado estadual, federal, que fala isso, ele está sujeito à quebra do decoro, porque tem decoro parlamentar. Você tem que respeitar, né? O uso das palavras, ela não é ilimitado. Como tu, liberdade de imprensa. Tem limite. Exatamente no limite do decoro. É o limitador do que você pode falar, é o decoro. 8h19, pausa para mais uma água aí, Ney, e a gente volta. Aqui, ó, carequinha. Já, isso aí, toma água. Água é vida, é saudável. A gente volta a seguir com o oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. A gente segue com o Folha no Ar dentro de instantes.